Olá, seja muito bem-vindo, aluno e amigo. É, eu sou o professor Danilo Mota, eu atuo há 10 anos na área de administração, sou formado em administração e sou mestre na área de finanças. E vou deixar aqui um link aqui, acho que aqui embaixo ou aqui em cima, com o meu currículo, com o meu site, para você conhecer mais o meu trabalho, tá bom? Basicamente, o objetivo dessa série de vídeos é fazer aulas curtas, de 5 a 10 minutos no máximo, explicando algum tema ligado à teoria geral da administração para você que é estudante. O foco é quem é estudante de administração, ou até mesmo aí é um conteúdo básico, mas até mesmo para quem pretende prestar concurso ou quem é curioso na área de administração, quer conhecer um pouco o curso, tá bom? Ou a disciplina. Então, nessa aula nós vamos abordar um pouco sobre os primórdios da administração, um pouco da transição da era feudal para a era industrial e aí para a era da informatização e do conhecimento como a gente está vivendo hoje, tá bom? Então, acompanhe. Hoje eu vou falar um pouco para você sobre os primórdios da administração, ok? Essa aula então tem esse objetivo. Como que começou a administração? Então, os livros remontam aí a histórias antigas, né? Desde Sócrates lá na filosofia, até a Bíblia, a gente sempre vê ah, a questão da administração, ou seja, administrar recursos, pessoas e processos. Ok? Então, hoje especificamente, eu vou falar um pouco sobre o início da Revolução Industrial, ali quando o mundo passa por uma transformação muito grande, né? Então, aqui eu fiz um esquema para vocês, um desenho para simplificar alguns desenhos. A era feudal, até mais ou menos 1800, era uma era, como vocês estão vendo aqui, uma era agrícola, subitamente agrícola. Então as pessoas, os artesãos, as pessoas faziam o processamento da terra, era ainda uma economia rudimentar, não era uma economia dinâmica como a gente conhece hoje. Então, como vocês já devem ter estudado em história, essa era feudal foi marcada por reinados, foi marcada por assim a ideia inicial, a ideia principal era que os pobres faziam a classe proletária fabricava coisas para os ricos, né? Quem tinha o capital conseguia comprar e quem não tinha apenas vivia de subsistência. Então, até 1800 a sociedade era basicamente agrícola, principalmente ali na Europa, né? A partir de 1860, o que a gente chama de começou o que a gente chama de era heróica ou idade heróica das invenções. Começou então um processo de grandes descobertas, né? A invenção do motor da máquina a vapor por James Watt, o dínamo, as primeiras invenções, né, da indústria que veio a ser depois a indústria farmacêutica. Então, assim, o motor a combustão interna. Então, essas descobertas que vocês podem conferir aí nos livros, elas desencadearam uma série de mudanças sociais, porque a partir de agora quem tinha o capital poderia montar o que a gente chama de empresas. Essas empresas elas iriam agora empregar pessoas, como eu mostro aqui no desenho. E aí começou então a chamada Revolução Industrial, no século XIX. Essa Revolução Industrial mudou então aquela coisa da era feudal, onde nós tínhamos aí as pessoas trabalhando basicamente na terra, e aí as pessoas começaram a que ir para as cidades trabalhar nas indústrias. O capital ficou escasso na área rural, e aí começou-se uma ideia de que começou esse conceito de indústria, né? Produzir em grande escala, o tear, roupas, as estradas de ferro, né? Abriram muito espaço para a questão da logística, que a gente conhece hoje em administração, ou seja, você consegue hoje, conseguir já naquela época transportar a produção, né? Transportar tanto a matéria-prima quanto escoar a produção de forma mais rápida. E aí isso trouxe mais velocidade, mais dinamismo para a economia. E aí os agricultores tinham que agora ir para as cidades para poder, como meio de subsistência, trabalhar nas fábricas e garantir o sustento das suas famílias.
Logo, o negócio, como eu falei, que mais prosperava na época, que em 1820, no século XIX, eram as estradas de ferro. Ou seja, toda a indústria ligada à indústria ferroviária, ela era muito lucrativa. Então, era um negócio que os governos, os empresários investiam muito. Então, grandes invenções que eu falei, em 1899 foi inventada a aspirina por Bayer, 1836 o dínamo, 1866 o motor a combustão, né, que tornou aí o Ford logo em seguida começou fabricou, montou, né, o primeiro carro com motor a combustão, o primeiro carro comercializável. Então, daquele tempo para cá, depois da Revolução Industrial, passou-se a Primeira e Segunda Guerra, né? E a gente pode ver que agora nós temos um mundo globalizado, né? Indo para uma globalização onde a robotização e a automação começaram a tomar parte das indústrias. Então, antes, um pouco ali, acho que até a década de 50 havia muitas pessoas trabalhando nas fábricas. Logo em seguida, começou-se um processo de robotização e a tecnologia avançou bastante. Aqui, como a gente conhece hoje, a administração, né? A administração, aí a automação, a robotização gerou informatização, ou seja, a informação se tornou uma moeda de troca, os sistemas computacionais, o sistema de informações gerenciais, o trabalho em cima de dados, né, começou a fazer sentido na nossa era. Então a administração enfrenta esse desafio hoje. Então nós temos aqui o conhecimento, né, a busca por conhecimento é uma coisa que sempre esteve em voga, mas acho que nesse século, no século XXI, a administração ela lida com esse desafio que é lidar com diversos tipos de pessoas, diversas culturas, diversos tipos de empresas, de processos, de sistemas informatizados ou não. Então é um grande desafio, nós temos aí a comunicação mudou, a informatização, a busca por conhecimento que agora livre em livros, né, acessados diversos tipos de formas, né, diversas formas você pode acessar livros. E o capital, né, quem tem mais conhecimento e sabe aplicar esse conhecimento, teoricamente consegue capital. Então nós temos esse personagem aqui, esse indivíduo agora tendo que conviver com essa série de mudanças, né? Que são mudanças dramáticas e que mudaram aí a perspectiva da humanidade. Então a administração, para resumir, ela passou de um contexto lá dramático da Revolução Industrial, uma mudança muito grande, onde a sociedade passou de uma sociedade agrícola para uma sociedade industrial, o homem industrial que se chamava, né? E isso mudou radicalmente a nossa vida e implementou tecnologias, né, formas de trabalho que até hoje a gente usa. Alguns falam que está obsoleta, outros não, mas que irrevogavelmente substituiu vários tipos, mudou muitas coisas do modo como as pessoas viam naquela época, até o século XVIII ali e agora no século XXI, né? Então, grandes mudanças que aconteceram lá hoje nos impactam e nos impactarão durante muitos anos. Então, espero que vocês tenham gostado, fiz essa aula bem resumida e nas próximas aulas a gente vai aprofundando mais sobre o conteúdo, sobre teoria clássica, teoria científica e as escolas da administração, ok? Se você gostou, dê um like, deixe seus comentários se você tiver alguma dúvida e vamos para a próxima aula.